Para fazer o vestido da boneca, eu tô usando tricoline 100% algodão. Aqui tem um bico bordado e junto com o projeto digital vai ter também os moldes para fazer esse vestido, inclusive algumas informações a mais, tipo medida da faixa de tecido que eu vou usar, enfim. Não é um projeto explicativo, porque quem adquire o projeto vai ter que assistir esse vídeo para entender como eu tô fazendo. Aqui eu cortei esse tecido e aqui na parte de cima dobrei 2 vezes e fiz um zigue-zague para ficar um acabamento bonitinho, tá? Aqui embaixo também dobrei o tecido 2 vezes e passei uma costura reta até o final para fazer uma bainha. Depois de fazer essas 2 costuras, aí sim você vai costurar um bico da sua preferência para decorar a barrinha desse vestido. Então aqui eu tenho um bico bordado, dobrei 2 vezes aquela parte de cima dele, do corte, e posicionei aqui um pouquinho acima, ó, da bainha, da costura que eu fiz, tá? Fiz uma costura prendendo esse bico até o final e depois repeti o processo fazendo uma segunda costura. Então, olha só, ficou dupla, tá? Fiz uma costura rebatendo aqui e outra aqui em cima. É opcional, tá, gente? Mas eu achei que ficou bem bonitinho e o bico ficou todo bem costurado. Olha só, acabamento atrás, tá? Então, eu fiz dessa forma. Depois de fazer todas essas costuras, qual o próximo passo? Eu vou fazer uma dobrinha aqui nesse lado, uma não, 2, né? Vou dobrar 2 vezes, olha só, para fazer um acabamento nessa lateral, que aqui tá o corte do tecido e do bico. Então, vou dobrar 2 vezes, assim, vou alfinetar e passar uma costura com retrocesso no começo e no final, tá bom? Depois vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Dobro 2 vezes, faço a costura e já vai ter um acabamento bonitinho aqui nessa lateral. Então, você vai iniciar a costura com um ponto bem grande da sua máquina, sem dar retrocesso, iniciando a costura aqui, já depois da dobrinha que a gente fez, tá? Não pega aqui do começo. Você começa a costura aqui sem dar retrocesso e vai seguindo com um ponto bem grande até o outro lado, tá? Aqui no final, da mesma forma. Não passa até aqui por cima da dobra, para nesse cantinho, tá? Sem dar retrocesso também. Você vai fazer essa costura com um ponto bem grande para poder franzir essa faixa de tecido depois para encaixar no busto do vestido, tá? Então, lembra desse detalhe, faz a costura bem aqui, ó, bem próxima dessa dobrinha que a gente fez aqui em cima com zigue-zague, sem dar retrocesso e com ponto bem grande e sem passar por cima dessa dobra que a gente fez aqui na lateral. Olha só, ficou assim depois que eu costurei e depois fiz a costura com ponto grande sem dar retrocesso e fui seguindo até o outro lado aqui para depois a gente franzir, tá? Não vamos franzir agora porque eu vou mostrar o passo a passo do busto e depois que a gente montar o busto, costurar, aí sim a gente vai franzir essa faixa de tecido para encaixar. E para franzir é muito simples, é só você puxar o fio de trás, aqui ó, tem o da frente e tem esse do outro lado. Então, você vai puxar isso aqui e vai franzindo devagar para não estourar a costura. E vai franzir toda essa parte para poder encaixar no busto. Ok, meninas, agora que a gente já reservou a parte de baixo do vestido, vamos fazer a montagem do busto. Então, aqui são 3 moldes diferentes, vocês vão ter acesso. Vão riscar no tecido dobrado, aqui tá direito com direito. E depois de riscar, você vai recortar, deixando uma margem de costura em toda a volta, tá? Aqui, gente, não vamos costurar agora, porque antes a gente precisa fazer alguns detalhes para montar
esse busto. Eu vou unir todas essas partes, olha só, pela alça, direito com direito, vou unir com essa da frente e colocar alfinete para fazer uma costura em cima do risco, com retrocesso no começo e no final, tá? Aqui. Depois, você vai repetir na parte de trás, ó, direito com direito. Posiciona o alfinete nessa parte de cima, vai alfinetando tudo para fazer uma outra costura, com retrocesso no começo e no final. Aqui, da mesma forma, ó, note que tá cava com cava. Essa outra parte também. Direito com direito. Aqui atrás também. Olha só. Muito fácil, né? Só vai exigir um pouco de cuidado, mas o acabamento fica perfeito fazendo dessa forma. Bom, aqui tudo alfinetado, vou costurar as alças, ó, em todas essas partes que eu alfinetei, para depois a gente dar continuidade. Finalizei as costuras das alças e olha só, próximo passo é você abrir essa costura e vincar, tá? Do outro lado faz a mesma coisa, ó. Depois que eu passei a costura, abri, vinquei, para poder facilitar na hora de costurar, fechando todo esse busto. Bom, a costura a gente vai começar por essa parte aqui, ó. Eu fiz 2 marcações com lápis, para não esquecer que aqui eu vou ter que deixar uma abertura para desvirar toda a peça. Então, essa costura eu vou começar aqui, tá? Com retrocesso no começo, vou seguindo em cima do risco, passo aqui pela gola, ó, nesse círculo, vou fazendo a costura, continuando aqui, passo pela cava, vou até essa outra base daqui da parte da frente, subo, vou seguindo a costura em cima do risco aqui pelo outro lado e finalizo aqui onde eu já tinha marcado para deixar a abertura, tá? Então, não é difícil, faz com calma. E depois que tudo isso estiver costurado, aí sim a gente vai dar uns piques aqui nesses cantinhos, aqui na parte da cava, na parte da gola, ó, onde tiver parte arredondada, é importante a gente dar uns piques para quando desvirar e passar o ferro ficar tudo bem bonitinho, tá? Ok, gente, já desvirei essa parte do busto, fica assim depois que passa o ferro, ó. Por isso que é importante dar aqueles piques nesses cantos arredondados, porque fica tudo bem bonitinho depois de passar o ferro. Agora, a gente vai fazer o seguinte: costurar a lateral para depois a gente encaixar a faixinha do tecido, a parte de baixo, para dar acabamento. Então, aqui, como a parte de trás fica aberta, a gente vai fazer da seguinte forma: vai fazer uma costura apenas aqui, ó, na lateral. Então, retrocesso no começo e no final aqui, e aqui também. Já costurei aqui dos lados, agora é só desvirar e olha só, vai ficar uma gracinha esse vestido. Esse projeto eu elaborei com muito carinho, muito trabalho também. Todos esses moldes, gente, sou eu mesma quem desenvolvo. E não é fazendo a partir de uma outra peça, não. Porque você pode até pegar um
uma roupinha, desmanchar ela toda e fazer outra através dela. Aqui não, eu tive que desenvolver todos os moldes, fui testando, fazendo ajustes, tudo isso leva tempo, dá trabalho. E agora, para a gente montar, porque precisamos encaixar a faixa de tecido. Lembra que eu falei que é preciso franzir tudo isso? Então, você vai franzir e vai deixar toda essa faixa de tecido encaixando exatamente com a base desse busto, tá? Então, eu vou franzir puxando o fio de trás, faço isso até o final e vou medindo para ver se tá na mesma medida aqui do busto. Vou ter que encaixar tudo isso na base. Então, vai franzindo com calma para não arrebentar a linha. Se arrebentar não tem problema, você vai e costura novamente. Depois que franzir tudo isso, aí sim a gente vai encaixar direito com direito do busto, dessa forma, ó, tá? Alfineta tudo para não ficar desmanchando o franzido. Aí você vai fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, tá? Inicia aqui e vai fazendo até o final para prender essa parte de baixo do vestido. Lembrando que depois que você costurar tudo isso, já pode desmanchar essa costura que a gente fez com ponto bem grande para franzir, tá bom? Não precisa deixar. Depois que costurar tudo, desmancha essa e pronto, vai ficar o vestido todo franzidinho, costurado ao busto, tá bom? Então, eu vou fazer isso com calma, vou alfinetar e venho mostrar para vocês já costurado. Bom, meninas, aqui eu já costurei até o final. Bom, olha só como é que fica depois quando você vira o vestido. Tudo muito lindo, franzido, bem costurado ao busto e tá aqui. Para fechar esse vestido, você vai ter algumas opções. Ou usar o botão de plástico, como esse aqui que eu usei, ou então você pode colocar velcro ou abrir na sua máquina a casinha de botão para usar aquele botão comum, tá? Você escolhe. Eu, depois que adquiri aquele alicate, vou mostrar aqui para vocês, ó. Depois que eu comprei esse alicate aqui, eu não quis mais saber de abrir casinha de botão. Eu acho muito mais prático usar esse botão de plástico, mas se você não quiser, não tem problema. Caso você queira adquirir esse alicate, comprar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja da Shopee, né, para você adquirir o seu alicate. E digo mais, eu vou colocar o link de um alicate cor de rosa, muito fofo, que eu achei bem depois de ter comprado esse, mas não tem problema, gente. Lá você vai ter na opção rosa, azul e assim também, caso você não queira nenhum dos dois. Então, vai estar lá o link, você vai ser direcionada para outra página e vai finalizar a sua compra, colocar o endereço, tudo certinho. É muito mais prático, eu acho bem bonitinha a peça com esses botões. Você vai ter como comprar também botões com outras cores, se não quiser branca. E é isso, vai estar aqui na descrição, caso você queira comprar. E já tem vídeo aqui no canal mostrando como aplicar. Eu não mostrei agora, porque já tem esse vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você esteja pela primeira vez e tenha curiosidade em saber como é que aplica esse botão de plástico, tá? Bom, vestidinho pronto. Agora, vou reservar pra gente dar continuidade fazendo a costura da outra peça. E para fazer essa outra peça, você vai utilizar dois moldes que já usamos para fazer o busto do vestido. Então, é esse molde maior e esse daqui, tá? Aquele outro que é um pouquinho mais alongado aqui do lado, a gente não vai precisar. Então, basicamente, você vai precisar desses dois moldes para o busto. Depois, você repete aqui mais uma vez, para ficar duas partes iguais com esse molde, tá?
Então, aqui, ó, dobrei o tecido direito com direito, risquei, cortei, deixando uma margem de costura, né? Esse espacinho, ó, ao redor, porque a gente vai costurar em cima do risco, tá? E aqui também, ó, tecido dobrado, risquei. E agora, vamos fazer a montagem. Aqui, a gente vai unir cava com cava e vai alfinetar essa parte de cima. Então, aqui, ó, vou colocar direito com direito, olha só, assim. Vou alfinetar para fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, tá? Então, a costura vai ser aqui. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa com essa outra parte, ó. Cava com cava, une a parte de cima, põe direito com direito e alfineta. Muito fácil, gente. Mesmo que você esteja começando, nunca tenha feito roupinha para boneca, você vai conseguir. É só ter paciência, assistir o vídeo, pausar. E qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que a gente vai trocando ideia, tá? Bom, alfinetadas essas partes para costurar, né, depois. Agora, a gente vai alfinetar aqui também, ó. Então, coloca direito com direito. E alfineta. E se você ainda não é inscrita, aproveita para se inscrever e deixar o like para apoiar o meu trabalho. Olha só, tudo alfinetado. Vou costurar essas alças e depois eu volto para mostrar para vocês. Bom, gente, ao finalizar essas costuras aqui em cima, a gente vai abrir, vai vincar aqui, ó, para não ficar o tecido muito grosso na hora de costurar na máquina. E põe um sobre o outro, porque a gente vai precisar fazer uma costura em cima do risco, tá? Então, alinha bem, depois você vai alfinetar tudo isso para facilitar na hora de costurar. Alinha. E agora, é só fazer uma marcação aqui, tanto faz se é desse lado ou desse. Vou fazer aqui, ó, que é onde a gente vai marcar a abertura dessa peça para desvirar. Depois de desvirar, é só você passar o ferro e para fazer a manga, você vai precisar do molde. Vai riscar no tecido, deixando uma margem de costura, né, em toda a volta. Aqui, ó, cortei, fiz duas dobrinhas, né, e depois passei a costura aqui na parte de baixo. Se você quiser colocar um bico bordado ou rendado aqui para decorar a parte de baixo da manga, fica à vontade, tá? Mas eu não quero, só vou colocar mesmo o elástico aqui embaixo. Então, é isso aqui. Pegou o tecido, dobra direito com direito, porque são duas mangas, né? E depois você vai riscar usando o molde. Após isso, você vai fazer uma costura com um ponto bem grande da sua máquina, sem dar retrocesso, que é para franzir, da mesma forma que a gente fez lá com a barrinha do vestido da boneca. Então, faz a costura com um ponto grande, mais ou menos aqui, ó, vai seguindo e finaliza aqui, tá? Depois, você vai franzir puxando o fio de trás para poder encaixar aqui nessa cava do busto. Mas antes de franzir, eu sugiro que você já costure o elástico, porque assim fica mais fácil.
o elástico ou lastex aqui nessa parte de baixo, tá bom? Se você não viu ainda, eu acabei de soltar um vídeo mostrando passo a passo de como eu coloco elástico e lastex nas peças das minhas bonecas, nas roupinhas. Então, se você não assistiu, é iniciante, não sabe como costurar, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você ir lá assistir e depois testar nas suas peças. Não vou passar medida do elástico, porque eu sugiro que você pegue o metro que você comprou e vá costurando e depois corta no final da costura, porque dessa forma evita desperdício. Você pega o metro e coloca aqui, ó, um pouquinho próximo da costura, tá? Dá um espaçozinho. E depois você vai começar a costura usando o zigue-zague. Aqui eu já coloquei na minha máquina, regulei direitinho, coloquei o comprimento, né, do ponto no 2. E agora vou costurar. Você pode também aplicar o lastex, como eu expliquei lá no vídeo. Eu ensinei a fazer das duas formas, usando o elástico chato e o lastex. Bom, baixei a agulha. Vou começar com retrocesso. Aqui só pra... E agora, gente, é só esticar e costurar. Esticar e costurar. É basicamente isso. E a manguinha vai ficar toda franzida na parte de baixo, tá bom? Agora que o elástico já foi costurado na parte de baixo, o próximo passo é você puxar o fio de trás daquela costura que a gente fez com um ponto bem grande aqui em cima, ó. E vamos franzir, puxando esse fio. Agora a gente vai deixar essa manguinha franzida para ficar exatamente na medida da cava desse busto, nesse espaço. Ó, colocar aqui. Vou alfinetar tudo isso. Vou encaixando até chegar aqui no outro lado. Depois é só alfinetar tudo na medida que for ajeitando, para poder fazer a costura com retrocesso no começo e no final, tá bom? Então, eu vou alfinetar aqui com calma e volto para mostrar para vocês. Olha aqui, alfinetei tudo, fica assim. Agora é só passar a costura com retrocesso no começo e no final. E depois eu sugiro que vocês façam um acabamento com zigue-zague, tá, gente? Porque o busto foi feito com tecido dobrado, né? Direito com direito. Porém, a manga, vocês viram que foi feita com um corte. A gente só costurou, tipo, uma bainha aqui na parte de baixo. Então, aqui tá com o corte do tecido, isso daqui desfia. Então, para ficar com um acabamento bonitinho, depois que costurar até o final, você faz o zigue-zague bem na bordinha. É só repetir a mesma coisa aqui do outro lado com a outra manga, tá? É isso que eu vou fazer. Prontinho, já costurei, olha só. Aqui tá costurado, do outro lado também, fiz o zigue-zague. E agora, gente, é só colocar frente com frente, assim, ó. E depois alfineta tudo isso para facilitar na hora de costurar na máquina. E aqui, gente, é só fazer uma costura com retrocesso no começo, vai seguindo aqui, ó, embaixo da manga, depois desce para a lateral do busto e finaliza com retrocesso, tá? Faz isso também aqui do outro lado, dá um pique aqui nesse cantinho embaixo do braço e depois é só desvirar e vai estar pronta a peça. Bom, depois de desvirar, fica assim.
É um bolerozinho, mas você pode usar como um casaco. Pode também diminuir algumas medidas dos moldes, tipo, se você quiser com um comprimento maior, você pode fazer aumentando alguns centímetros, pode diminuir se quiser. A manga, você pode fazer ela mais alongada, tá? Se não quiser fazer assim, com esse volume, deixando fofinha. Pode não usar o elástico, então você pode diminuir aquela medida da manga e deixar um corte reto, como se fosse um casaquinho mesmo, sem nenhum elástico na borda. Enfim, vocês podem soltar a criatividade e fazer alterações nos moldes para criar outros modelinhos. A intenção é que fique aberto mesmo na frente para aparecer o busto do vestido. Tá prontinha a peça, vou reservar para a gente seguir com esse passo a passo e finalizar essa boneca. E para fazer o cabelo da boneca, vamos começar dando uns pontinhos usando o fio da lã que você escolheu para fazer os cabelos. Então aqui eu vou fazer os cabelos com a lã marrom. Dei um nozinho na ponta e comecei aqui com um pontinho simples mesmo, gente, tá? Não tem segredo algum nisso. Coloquei na agulha para a boneca, essa agulha maior. E agora vou ficar dando uns pontinhos, indo e voltando até preencher todo esse espaço. Aqui, ó. Eu já gravei alguns vídeos explicando essa técnica. Não é segredo para quem já está inscrita aqui no canal há mais tempo. Mas como tá chegando gente nova, todo dia eu olho e sempre tem novos inscritos, então eu vou explicar novamente. Você vai dando uns pontinhos para depois a gente encaixar as mechas nesse espaço, tá? Então vai caber ou uma mecha ou duas, depende do tamanho do ponto. Mas não é difícil, ó. É só fazer uns pontinhos até completar todo esse espaço aqui. Ó, agora eu vou subir aqui atrás da orelha para seguir uma nova carreira. Não precisa fazer muito apertado, porque a gente vai encaixar as mechas, então para não ter dificuldade, nem deixa muito folgado, nem muito apertado. Ó, fazer aqui um maior. E o interessante de fazer assim é porque já vai cobrindo todo esse acabamento de costura que foi feita aqui para prender o pescoço. E depois que finalizar essa parte de trás, aí sim eu vou fazer esses mesmos pontinhos, só que aqui, ó, assim, ao redor, próximo dessa costura, tá bom? Posso subir aqui, porque tem a orelha, né? Então, eu posso dar uns pontinhos aqui, depois passo para esse lado. E, gente, não tem nada de difícil, é só fazer a mesma coisa, só que aqui, pegando essa parte de cima, próximo da costura, tá? Eu vou fazer isso e volto já já para mostrar para vocês. O próximo passo é definir o comprimento do cabelo da boneca, se você quer ele longo, se quer mais curto, isso daí quem vai decidir é você, tá? E aqui, eu peguei um fio da lã e dobrei ao meio para decidir aqui qual o tamanho desse cabelo. Nesse comprimento, para mim, tá ótimo. Ó, eu cortei 28 centímetros, 4 fios, que também pode variar, você pode fazer com 5 ou com menos, tanto faz. Aqui eu coloquei 4, dobrei ao meio e tá pronta aqui a medida da primeira mecha da primeira carreira, tá? Aí, você vai pegar essa medida, vai fazer outros cortes de lã, já para deixar aqui prontinhos. E agora é só aplicar, gente. Você vai precisar também, para facilitar o seu trabalho, de uma agulha de crochê. Aqui eu tenho de vários tamanhos, eu uso para fazer os paninhos, flores de crochê, enfim.
E eu vou pegar uma aqui, ó, para poder me ajudar nesse processo de aplicação da mecha. Então, tem aqui a minha mecha, dobrei ao meio. Essa técnica eu já ensinei aqui em outros vídeos, tanto faz com cabelo liso ou cacheado, o processo é o mesmo. Tem uma playlist só de dicas, tá, gente? Então, vai lá na parte inicial do canal que vocês vão ver várias playlists e uma delas é de dicas, inclusive o vídeo que eu gravei foi mostrando como aplicar a lã num cabelo de uma bonequinha cacheada. Bom, aqui, gente, coloquei a agulha dentro do ponto e agora é só puxar essa mecha, tá? Então, eu vou puxá-la pra dentro aqui desse ponto, ó. Puxei, formou uma argola. E agora eu passo as pontas por dentro desse espacinho aqui que formou, tá? Agora é só puxar. Puxou, formou o nó e tá pronta a primeira mecha. Depois que você finalizar todo o cabelo, aí sim você apara as pontas para deixar tudo certinho. Se o ponto tiver muito grande, você pode até encaixar duas no mesmo ponto, tá bom? Vamos fazer mais uma para vocês verem novamente. 4 fios, dobrei ao meio e vou usar a agulha. Ó, vou puxar para dentro desse ponto, puxou, passa as pontas dentro desse espaço assim, tá? Prontinho. Vou completar o restante e volto para explicar para vocês como serão feitas as próximas carreiras. Agora que a primeira fileira já está pronta, o próximo passo é você pegar o fio da lã, dobrá-lo ao meio e colocar no ponto da próxima fileira. Você só vai cortar na medida aqui, ó, quando tiver coincidindo com as pontas da primeira fileirinha, tá bom? Então, aqui, ó, posicionei na próxima carreirinha, ele dobrado, né? O fio tá dobrado aqui, e cortei na mesma medida das pontas da primeira carreira que a gente fez. E é assim que você vai seguir fazendo com os próximos pontos até chegar aqui no topo. Então, não precisa pegar a fita métrica e medir o fio de cada carreira. É só você pegar o fio dobrado, colocar aqui no ponto e cortar na mesma medida aqui das pontas da primeira carreirinha. Aí, você vai pegar esse fio e vai fazer outros cortes, né, com a mesma medida dele. Aí, você vai formando as mechas e vai aplicando da mesma forma que foi feita aqui na primeira. Na medida que for subindo, é óbvio que o fio vai ficando maior. Aí, você vai e corta na mesma medida dessa primeira fileirinha. Aqui, ó, por exemplo, eu cortei o fio, ele tá aqui dobrado, posicionei no topo da cabeça, aqui nesse ponto, e cortei aqui, ó. Então, é só pegar ele e fazer vários cortes para finalizar com essa carreira aqui que tá na frente, que tá na parte de cima. Eu vou preencher tudo com bastante paciência, porque o vídeo vai ficar muito mais longo do que o previsto, se eu for mostrar ponto por ponto, fazendo aqui com vocês. Mas já sabe, o processo é o mesmo, então eu vou seguir preenchendo todo esse espaço aqui da cabeça, todos esses pontos, e volto para mostrar para vocês. Já finalizei, ficou assim, ó. Aqui na frente fica dessa forma. E agora, gente, vocês vão precisar fazer uma mecha
você vai pegar o fio da lã e vai medir, né, se baseando aqui no comprimento do cabelo. Então, você pega o fio, põe aqui e depois, quando chegar na outra ponta, é só cortar. E por esse fio, você vai cortar os outros para fazer essa mecha. Vai dar um nó no meio. E aqui, eu não contei o número de fios, mas não se preocupa, gente, porque a quantidade de fios vai de acordo com o gosto de cada uma de vocês. Quanto mais fios colocar, mais volumoso vai ficar o cabelo. Então, isso daí é muito pessoal. Tem gente que gosta de um cabelo mais volumoso, tem outras pessoas que não. Você decide aí como vai ser essa última mecha, tá? Eu dei um nó, vou centralizar e vou fazer uns pontinhos usando o próprio fio da lã. Dei um nó na ponta e tô usando a agulha para a boneca. Então, vou dar uns pontinhos bem aqui, ó, no meio. Eu vou colocar aqui para o ponto ficar escondido, o nó que eu fiz. Depois é só prender essa mecha aqui no meio. E vai estar pronto o cabelinho dela. Aí você pode amarrar assim para trás, deixando as orelhas mais visíveis, ou você pode deixar ele todo soltinho assim, tanto faz, tá? Pode também fazer uma Maria Chiquinha, se quiser. Essa parte é com vocês. Eu vou deixar o cabelinho solto mesmo. Ó, você vai dar uns pontinhos já prendendo a mecha. Bem no meio dela, vai puxando, reforça esses pontos, né? E depois finaliza com um nó, simples assim. Não é difícil. Mesmo assim, se tiver dificuldade, comenta aqui embaixo, que a gente vai conversando. Eu vou tirando a dúvida que você tiver, tá? Bom, tá aqui o nozinho feito. Depois eu vou arrematar a costura. Só uma dica, caso você queira fazer essa boneca com franja, você pode soltar alguns fios aqui na frente, ó. E depois, você vem com a tesoura e mede mais ou menos onde você quer a franja, tá? Agora que a Nicole tá praticamente pronta, eu vou vestir a calcinha. Para você que tá chegando agora no canal, calma, porque eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo da calcinha, tá? Já tem esse vídeo aqui no canal. E lá na descrição do vídeo da calcinha você vai ter os links para baixar de forma gratuita todos os moldes. São 3 moldes, né, com tamanhos diferentes, PMG, aqui eu usei o G para fazer essa calcinha. E eu vou colocar aqui na descrição para você acessar depois. Então, agora eu vou vestir a minha boneca e colocar um acessório no cabelo dela, que pode ser um laço, uma flor, você quem decide, tá? E a Nicole tá aqui, gente, prontinha, toda bem vestida, com lacinho no cabelo. E por falar em laço, se quiserem, eu posso gravar um vídeo com passo a passo de lacinhos para você usar nos cabelos, na roupa, nos sapatos da boneca, com moldes gratuitos. É só comentar aqui embaixo o que é que vocês acham. Agora vamos às informações importantes aqui desse vídeo. Para adquirir o projeto da Nicole, entre em contato comigo no número que tá aqui na descrição do vídeo. É um contato de WhatsApp comercial e acertar os detalhes. Lembrando que esse projeto é digital, todo em PDF. E, gente, tem algumas informações extras que eu não contei aqui no vídeo, algumas medidas, enfim. Eu vou colocar lá. E o preço do projeto tá custando apenas R$ 18,90. Você pode pagar
uma vez no cartão. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui. Quem adquirir o projeto pagando no Pix até as 19 horas do dia 16 de setembro, vai ganhar um descontinho bem bacana, gente. De R$ 18,90 ele vai custar R$ 14,90. Tá ótimo, né? Então entre em contato comigo até esse horário de 19 horas do dia 16 de setembro. Vocês vão ter uns dias aí para se organizar. Entre em contato comigo. Depois do dia 16 de setembro, o projeto vai custar tanto pagando uma vez no cartão como pagando por Pix R$ 18,90, tá bom? Então esse descontinho só vale até o dia 16. Combinado? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e me chama lá no WhatsApp para adquirir o projeto da Nicole. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!